recebemos no nosso estúdio, Fá, a querida doutora Elisa, ela é psicoterapeuta. Vamos abordar assunto de extrema importância a você, sua família e a todos os seus entes queridos. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde. Tudo olá, bem? Tudo bem? Obrigada por vir no estúdio do programa Fabiola Bernardes, no nosso quadro Mensagens da Alma. É um prazer conhecê-la. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Elisa, vamos conversar um pouco sobre o ser humano. Né? O ser humano, se nós formos conversar num todo, é muito complexo. Sim. Mas em termos, no tratamento da psicoterapeuta, como que o ser humano pode se autoconhecer e para poder ter um empenho melhor na sua vida em todos os sentidos? É uma complexidade do ser humano, de uma complexidade grande e apaixonante, né? E nós vemos épocas hoje de muita exigência, né? Exigência pessoal, exigência profissional, de diferentes formas, e que cada vez mais tem sido muito necessário o autoconhecimento. Algumas pessoas pecam por excesso de autocobrança, né? E se autoconhecer pode favorecer ter uma vida mais leve, mais saudável, mais agradável, né? Muitas vezes um processo de psicoterapia, o autoconhecimento é uma consequência, né? Poucas vezes é o foco principal, ele acaba sendo um meio, né, para alcançar o resultado, né? A pessoa vem com uma queixa, né? Por exemplo, hoje é muito comum a procura por ansiedade, crise de ansiedade ou coisas assim. E aí, no decorrer desse processo, né, vai se caminhando para, através do autoconhecimento, a pessoa vai se permitindo fazer escolhas, né, percebendo, poxa, será que isso que eu estou fazendo é algo que faz sentido para mim, ou eu estou só seguindo uma expectativa que às vezes nem sabe de quem é, né? Sim. Expectativa da família, expectativa da sociedade, né? E poder perceber as suas próprias expectativas, seus próprios desejos, um sentido, né? É como se o autoconhecimento ele pode permitir uma dose adequada de egoísmo, né? Sim. Né? Popularmente a gente considera, em geral, é considerado errado ser egoísta, né? É considerado algo pejorativo, né? E em consultório eu tenho percebido muito quanto as pessoas elas precisam aprender a ser um pouco egoístas, né? Poder olhar para si mesmo e pensar, tá, isso que eu estou fazendo é para quem? Né? É para quê? Por exemplo, trabalhar e não ter tempo para os filhos, não ter tempo para si mesmo, para o cônjuge, né? E viver, né, numa vida que vai se tornando vazia. Então olhar assim, o que eu pretendo, né? Quais são os meus objetivos, né? Isso acaba sendo até algo tão batido já de olhar e falar de objetivo, mas poder olhar que caminho que está sendo construído, né? Sim, é algo essencial na vida da pessoa em todas as áreas, né? Ela ser congruente, quem eu sou como mãe, ou quem eu sou como filha, ou todos os papéis da vida, se situar, né? Correto. De onde veio, onde está e onde quer chegar. Muitas vezes, você comentou, né, que pacientes chegam no teu consultório para tratar uma ansiedade e através do autoconhecimento ela acaba até descobrindo da onde que tem essa ansiedade, que às vezes é genético, é químico e às vezes pode ser causado por coisas que aconteceram ao longo da vida, isso? Mais ou menos por aí. A gente percebe que até o relacional, né, a forma com que as pessoas se relacionam, tem um poder tão grande que pode trazer uma consequência química, física, né? Então, por exemplo, desencadear uma ansiedade, as crises de ansiedade que têm sido tão comuns, né? Sim. E na medida que algumas mudanças são feitas na forma de se relacionar, soltam algumas amarras, trazem leveza e aquela ansiedade vai deixando de ser produzida, né? Vai como se fosse desaparecendo, né? Já se sabe hoje que estresse faz parte do nosso dia a dia, né? O estresse benéfico ou tem um nível de estresse que é benéfico, que nos move, né? Mas a carga de estresse hoje, ela
é muito grande, né? Então, do estresse se avança para muita ansiedade, da ansiedade é muito fácil de avançar para uma depressão, né? Sim. E crises profundas, tentativas de suicídio, ideação suicida, que também temos convivido muito com isso, né? Sim. Então, poder compreender, né, quais são os fatores mais estressantes, quais são as relações, a forma com que lida com as suas relações, que todos temos muitas relações, né? Com certeza. Que causam mais ansiedade, né? Talvez exemplificando, assim, é muito comum a pessoa casa, né, e ainda se sente muito presa à sua família de origem, aos seus pais, Sim. né, e sem perceber ainda tenta atender expectativas. Então, atender a expectativa do marido ou da esposa, né, dos pais, do trabalho, daí depois dos filhos, e é tanta expectativa para atender que esquece das próprias, né? Sim. E na medida que a pessoa se torna adulta, é muito necessário, né, não só importante, redefinir algumas relações, né? Por exemplo, com os pais. Qual é o papel de um filho adulto com relação aos seus pais, seu pai ou sua mãe? É de obediência ou é de respeito? Às vezes essa obediência ela fica meio camuflada, né? Mas muitas vezes é difícil agradar, né, aos pais e ao marido, até é impossível, né? Ou ao marido ou à esposa, e agradar no sentido de no momento de fazer escolhas, né, de ter uma clareza, né, de tomar decisões e tudo mais. E aí é bastante comum no consultório isso, que precisa redefinir essas relações com os pais, e isso vai ter um impacto extremamente positivo no casamento, numa relação de adulto, né? Poder ter uma independência emocional maior, né? Uma independência financeira, né? E aí o restante vai fluindo, então vai se colocando mais como adulto, e as ansiedades diminuem muito. A necessidade, principalmente nos dias de hoje, sempre houve, né? Mas a necessidade de dedicar um tempo próprio a si mesmo, né? O buscar a autoestima mesmo, cuidar de si mesmo, até para poder cuidar do próximo, para poder se fortalecer, se entender, se conhecer, até para viver melhor em sociedade, em família, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, que a terapia, a psicoterapia, para quem está doente, para quem não tem algum transtorno, eu começo a rir porque para mim é totalmente o contrário, porque eu faço psicoterapia há 14 anos, eu cresci como pessoa, como ser humano, eu sou uma nova pessoa. Então, para mim, doutora Elisa, quem faz terapia, quem dedica um tempo para se conhecer, para ser melhor a cada dia, para tirar problemas de passado, de coisas que não está conseguindo compreender, são pessoas sábias. Só as pessoas sábias tiram um tempo para se tratar, para se conhecer e para poder tratar melhor o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, a sociedade. Uma pessoa que não é bem resolvida consigo mesmo, não é com ninguém. Então, eu acho importante o seu trabalho, o trabalho de todos os psicoterapeutas, e indispensável que você faça, que você busque, que você se conheça, porque quais são as consequências, doutora, que podem levar uma pessoa que se abandona, né? Que se abandona totalmente e vive um dia após o outro, de maneira, além de maneira estressada, de maneira extremamente infeliz, fora de si, né? Sim. Hoje a consequência mais alarmante, né, tem sido a depressão, as tentativas de acabar com o sofrimento, que são as tentativas de suicídio, né, e como eu falei, são alarmantes, né, em proporções, em quantidades, né, e um sofrimento muito grande. Mas antes disso, né, já vem um histórico de sofrimento, né, a ansiedade, a pessoa ter uma crise de ansiedade parece algo muito simples, né, ou pode parecer banal, mas só quem já teve sabe o nível de sofrimento que isso representa, né, o quanto trava, né, a própria vida. Então, eu acho que de uma maneira geral, né,
uma das consequências assim bastante ruins, uma coisa que vai levando a outra, né? De insatisfação, né? De insatisfação, de pequenos sintomas, né? Existe um campo muito grande da psicologia que percebe o quanto o corpo, né? Nós não somos duas coisas, né? O corpo e a mente, nós somos uma coisa só, né? Então o corpo, se ele está sempre doente, ele está demonstrando de alguma forma que algo não vai bem, né? Então qualquer sintoma, né, dentro da forma que eu trabalho, a gente vê os sintomas dentro do próprio corpo, da própria pessoa, como sinais, né, sem uma generalização e sem dizer assim, que tal dor quer dizer isso, ou tal dor quer dizer aquilo, ou tal doença. Mas são sinais, né, de que algo precisa ser revisto, algo precisa ser falado, né, a fala ela tem um poder muito grande de reorganização. E dentro da própria família, de repente, é um filho que está com sintoma, é um filho adolescente, ou é a criança que está com problema escolar, ele não está falando só da criança, né? Ele está falando da família. Aquele sistema está falando que precisa se organizar de uma forma um pouquinho diferente, e que é natural, né? Diversas etapas e crises no decorrer da vida, né? Crises de desenvolvimento. Então, a gente poder olhar isso como sinais, né, de que algo precisa ser reorganizado para continuar seguindo, né? E seguir da melhor forma para todos, porque será que a gente muitas vezes vê assim, o filho de fulano agora está na adolescência, ou até falam, né, é a aborrecência, o que é muito ruim, né, essa visão, né, a adolescência pode ser uma fase muito legal para todos, né, se a gente pensar que a família está adolescente e não só um dos membros da família, né, a família precisa, não é se adaptar no sentido de fazer todas as vontades de um adolescente, né, mas a família toda precisa modificar o seu comportamento em função daquela nova fase, como quando chega um bebê. A gente não pode viver exatamente da mesma forma que vivia antes. Exatamente. E nem por isso colocar o bebê em evidência, né? É só o bebê que... É só viver em função do bebê? Sim. Né? Não faz sentido. Uma coisa que é muito comum assim, dentro da cultura brasileira, isso bastante reflexo da cultura americana, a gente percebe muito isso também, né, em consultório, em estudos, é a nossa cultura de que depois que se casa e tem filhos, o papel principal na vida, os papéis, né, acaba se dividindo muito entre o papel parental, né, de ser pai ou mãe, e o papel profissional. E se deixando muito de lado o papel conjugal, né? Os casais, muitas vezes, têm dificuldade de ter um tempo para si, em ter um espaço para si, em uma simples saída para jantar a dois, né? Uma caminhada, um cinema, uma viagem, né? Não precisa ser algo todo dia, toda hora, porque não é o momento, né? Mas vai se esquecendo daquele papel conjugal, né, e dando muita ênfase no papel profissional e no papel de parental, de pai e mãe. E assim, estando bem o casal, o restante também vai bem, né? Os filhos vão muito bem a partir do momento que o casal está bem. Né? Ou a pessoa, né, se a gente falar de um casal, de uma mãe ou um pai que é separado ou que nem casou, só teve um filho, é a pessoa estar bem como pessoa, ela tem as suas necessidades para além da maternidade ou paternidade, e isso é saudável, isso é normal. Né? Uma coisa é você sair todas as noites, né, e ter uma vida de solteiro, de jovem, adolescente, e outra é ter, tem uma turma de amigos que sai uma vez por semana, ou citar a frequência vai para uma generalização que não vale a pena, né? Cada um define, mas ter esse espaço, né, de poder circular por diferentes áreas da vida, né, se colocando de uma forma autônoma, de uma forma madura, e não sendo uma coisa só, né? A nossa cultura é muito para o pai e mãe. Tem uma coisa muito difícil nessa situação quando a criança apresenta sinais de depressão e ansiedade, quando adolescente, porque se percebe muito claro a dificuldade que ele tem de colocar para os pais os sintomas e a dificuldade que os pais têm em aceitar que a criança está doente por causa do preconceito de ser tratado. Eu queria que você colocasse de forma bem direta e com poucas palavras o perigo que isso pode acontecer num tratamento
que não seja preventivo, que não seja no início, de se deixar levar uma crise de depressão profunda, a síndrome do pânico profundo e chegar até, quem sabe, a tirar a própria vida, ao suicídio, que como você bem colocou, a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar aqueles sintomas, a dor. E a importância da família, do marido, da esposa, de estar junto nesse processo, de entender que é realmente uma doença, né? Sim, sim. Tem um livro de um psiquiatra brasileiro, o autor é Botega, um livro, só o nome dele para mim diz muito, né? Ele fala que o nome do livro é Tristeza Transforma, Depressão Paralisa. E muitas vezes, especialmente, eu também sou mãe, né? Como pai, tudo que a gente não quer é ver os filhos sofrendo, né? Dói mais ainda, né? Quando é filho. E se tem muito medo que a tristeza seja vivida e que ela não passe, né? É quase um mito, né? Que, por exemplo, luto, né? Um luto da perda de alguém, perda de uma avó, de um avô, de uma pessoa significativa, ou perdas que não são de morte, né? Outros tipos de perda. É muito comum que esses lutos sejam ignorados, né? Não por maldade, mas por desconhecimento, né? E essa dor ela fica meio encruada, vamos dizer. Né? Então, o quanto é importante poder viver essas dores, né? Poder viver essa tristeza, tendo a certeza de que ela vai passar. Né? Na medida que não passa, né? Então esse é o trocadilho que esse autor fala, né? Que a depressão ela paralisa. Então fica parada e aumentando como se fosse uma ferida que não está podendo escoar e respirar. Então precisa viver a dor para que ela passe. E é um paradoxo, né? Porque normalmente a gente pensa, não vou estimular, né? Porque aí vai doer mais, não vai passar, né? É difícil ver uma criança chorando, sofrendo, etc, né? Esse ano, algumas famílias que eu atendo famílias também, né, não só individual, algumas famílias com adolescentes, com crianças, tinham um determinado sintoma, em geral associado ao desempenho escolar, ou a tristeza, né, nem chega a ser uma depressão, ou às vezes automutilação, e por trás disso tinha um luto. Tinha uma perda de alguém importante e que aquilo foi colocado como um detalhe, não como algo central, né? Não é diretamente relacionar, mas a criança, o adolescente que tem um sintoma, ele precisa ter um espaço para lidar com isso. Sim. Por vezes é com a família, por vezes é com o profissional. Né? O preconceito em procurar psicoterapia tem diminuído, mas ainda tem, né? Essa coisa de a gente não ser onipotente, né? Nós como pessoas precisamos, né? Exato, podemos precisar de um apoio. É importante nós deixarmos claro aqui do risco, Sim. Que é o retardo no tratamento. Sim. E aí pode ter momentos que é necessário medicação, sim. Pode ter situações que não é necessário medicação. Quanto antes a tendência é menor, né, da medicação. Mas a medicação ela vai tratar ou eliminar o sintoma e a psicoterapia ela vai trabalhar o que causa, né? Vai mudar a forma de pensar e a tendência é não alimentar mais aquele sintoma. Né? É uma cura emocional, né, doutora? De vários sintomas que surgem ao longo do tempo. Uma mensagem bem bonita. Uma mensagem. Olhar para si, né, é uma das maiores preciosidades que a gente tem, né? Estar bem consigo mesmo, a gente pode estar bem com as demais pessoas, com as nossas escolhas, né? Então, nós podemos sim escolher, nós podemos escolher como lidar com as situações, podemos escolher o que escolher, né? São escolhas que a gente pode fazer sempre, né? Se tem muita ideia de, tem que escolher uma profissão, é para sempre, não é para sempre. É difícil às vezes recomeçar, mas os pesos são muito grandes. É difícil mudar as coisas na vida, depende do que está fazendo sentido. A gente pode olhar para si e pensar, para que eu estou fazendo isso? Isso está me fazendo bem ou não está fazendo bem? Está alinhado com a visão de mundo que eu tenho? Ou eu estou só seguindo o bonde, né? Fazendo o que a sociedade quer, ou o que eu acho que as pessoas querem, sem poder olhar para si. Perfeito. Conversei com a doutora Elisa, psicoterapeuta. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E fica a dica. Não esqueça de olhar para dentro de si, de cuidar de si, de se amar, de buscar ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda.
você vai se fortalecer, você vai ser uma pessoa melhor para você e para todas as pessoas que estão ao seu lado e para a sociedade num todo. Busque ajuda, se conheça. Um beijo.